Companytronics na área. Pessoal, nós recebemos esse filtro, né, purificador de água para manutenção. É um filtro da Electrolux, modelo PE12G. Ele vai estar aí no título do vídeo. E o cliente reclamou para nós que ele parou de funcionar do nada. A gente já meio que começou, né, a desmontagem dele, né? Essa parte aqui, por exemplo, ela já está solta. Aqui geralmente tem um acrílico, né, que já foi removido. E aí a gente não vai mostrar o vídeo da desmontagem porque você encontra com facilidade aí no YouTube, tá bom? Mas nós vamos mostrar o defeito que está acontecendo e depois vamos aí partir para manutenção. O purificador já está ligado lá na energia, como vocês podem perceber. E aqui onde deveria, né, nos informar aí a temperatura, né, e dar a opção de escolher, está completamente apagado. Porém, se a gente for aqui para trás do equipamento, né, aqui tem mais algumas características dele, né, eficiência energética, assim por diante. Mas aqui, ó, pessoal, não sei se vocês vão estar ouvindo, mas o cooler ele está girando, tá? Indicando que então provavelmente o cooler e a pastilha Peltier desse equipamento aqui eles estão alimentados. Porém, a questão aqui da interface, né, onde a gente pode selecionar, né, temperatura, enfim, as funções provavelmente não estão recebendo alimentação, né, visto que estão aí completamente apagadas. Então a gente vai agora juntos analisar e descobrir qual o problema aí desse equipamento. Então estamos aqui com o nosso manual de serviço, pessoal, desse equipamento, né, conforme está aqui, né, o manual de serviço. E nós temos aí o modelo que nós estamos trabalhando aqui, PE12G. Mas se você, por exemplo, está aí na sua bancada com PE12A, com PE12B ou também com PE12V, esse manual de serviço também vai servir aí para sua manutenção, tá bom? Eu quero destacar, pessoal, alguns pontos aqui para vocês desse esquema elétrico. Aqui na página 9 nós temos então o diagrama elétrico do equipamento, onde ele vai nos mostrar cada placa, né, as funções de cada placa, as comunicações que estão presentes, e aí nos dá uma visão geral detalhada que nos ajuda aí na manutenção. Então começa aqui, né, com a entrada da rede elétrica, como a gente pode perceber aqui. Depois nós vamos ter a placa Peltier, pessoal. Essa placa aqui, né, ela vai ser alimentada, como nós podemos ver aqui, com a rede elétrica no conector CN01, e ela vai ser responsável por fazer a alimentação da nossa célula Peltier, né, a nossa pastilha Peltier, que vai ser responsável aí pelo resfriamento, né, da câmara ali da água gelada, água fria, para que quando a gente acionar a água gelada, ela possa descer, né, e a gente possa beber a água gelada. Ela também vai controlar aqui o nosso ventilador, né, que vai ajudar aí na dissipação, né, do calor que é gerado pela nossa pastilha Peltier. E nós teremos também o sensor, né, que irá informar aqui a todo o setor de controle dessa placa a temperatura, né, que nós estamos. E aí assim ele consegue fazer o controle da alimentação que vai para a pastilha, né, se precisa estar em 12 volts, se ela pode diminuir, conforme a temperatura aí que o sensor identifica, tá bom? Então nós temos aqui, essa aqui é a placa Peltier. Após ela, pessoal, a mesma rede elétrica, ó, ela vai alimentar esse outro bloco aqui, ó, que é o bloco da fonte 24 volts. Então, vai ser recebida a rede elétrica na sua entrada e essa fontezinha aqui vai gerar 24 volts para nós. 24 volts esses que vai alimentar através do CN07 a nossa placa de potência, né? Então essa placa aqui ela já vai ter uma responsabilidade grande também aqui no nosso sistema, né? Porque ela vai ser responsável por gerar alimentações e para o funcionamento da nossa placa display, que está aqui, ou seja, a interface, né, que nós temos o contato ali, também para a placa luz dispenser, para a placa reset, e ela também vai fazer aí o controle, né, do nosso pressurizador, da válvula da água natural e também da válvula da água gelada. Então esses 24 volts entram nessa plaquinha, né, através do conector CN07 e ela vai ter vários reguladores de tensão, né, que vão ser responsáveis por gerar os diferentes níveis de tensão que vão alimentar esses outros setores aqui dessa placa. Então esse pequeno diagrama, pessoal, né, simplificado, esse diagrama elétrico, ele já nos dá um norte de onde seguir. Então, por exemplo, se você está com uma falha aí na sua pastilha Peltier,
Aí você já sabe que você tem que ir lá no CN05, ver se tem alimentação chegando, ou se é um problema na pastilha. Se o ventilador não está girando, né? Nosso cooler ali para o resfriamento, CN04. Então você pode ir lá medir se tem alimentação, se não tem. Pode testar de maneira isolada o ventilador e assim por diante, né? Através aqui desse diagrama elétrico, já nos dá o norte aí de onde seguir. Lembrando que esse equipamento, pessoal, ele não é disponibilizado o esquemático assim completo, né? Cada componente. Ele nos dá uma visão geral como essa aqui, mas que já é suficiente para a gente conseguir fazer uma análise. Já essa parte aqui é o nosso diagrama hidráulico, né? Então ele vai mostrar o caminho aí que a água percorre até ela chegar lá na saída para que a gente possa beber. E é bem simples também, né, pessoal? Nós temos aqui a entrada. Aí logo na entrada nós vamos ter o redutor de pressão, né? Que vai ajudar aí caso tiver muita pressão na água que está entrando para não danificar, né? As conexões, as mangueiras e assim por diante. Depois nós vamos ter o filtro aqui, né? Vai deixar uma água aí mais pura para a gente. E também nós temos um pressurizador interno. Então se a água estiver fraca, né? Aí há um pressurizador interno que vai permitir aí ainda o funcionamento do equipamento. Logo em seguida nós temos duas válvulas, né? Aquelas válvulas que nós vimos lá no diagrama elétrico, a válvula da água natural e também da água gelada. Caso a gente acione a água gelada, né, pessoal, ela vai passar pela válvula, logicamente, vai entrar aqui no tanque da água gelada, que é o tanque que está sendo aí resfriado pela nossa pastilha, nossa célula Peltier. E após isso, né, se a gente acionou a água gelada, ela vai vir para cá, vai passar pela válvula de retenção, nós já vamos entender, né, a função dessa válvula de retenção, e aí vai vir para a saída, logicamente vai se misturar com um pouco de água natural que tem aqui nas tubulações, e essa água gelada, que né, estava verde, ela passa a ser chamada de água fria, né, que já não é uma água tão gelada igual está lá dentro do tanque. Mas, logicamente, já é resfriado o suficiente para que a gente possa beber, né, uma água fria, uma água gelada. Se caso a gente acione, então, pessoal, a válvula aqui da água natural, ela vai passar para cá, né, e ela já vai sair para a gente aqui na saída. E aí nós temos a válvula de retenção justamente por isso, né, porque o pressurizador, ele vai dar um ganho aqui, né, uma pressão na água, e se caso não tivesse essa válvula de retenção, essa água natural com certeza ainda iria também vir e entrar aqui no tanque de água gelada. E aí o tanque de água gelada perderia sua eficiência, né? Porque ele está resfriando a água e nós estaríamos colocando aqui água natural misturado com água gelada. Então a pastilha teria que trabalhar mais, perderia eficiência e assim por diante. Então com essa válvula de retenção, a gente não deixa, né, com que essa água natural venha para o tanque de água gelada e ela vai direto aqui para a saída, tá certo? E por último, né, o dreno, né? Então quando tem que ser feita uma manutenção, tem que transportar o equipamento de um local para o outro, você pode remover todo o excesso de água aqui nas tubulações, no tanque, através do dreno. Então é bem simplificado também, né, pessoal? Até porque o equipamento ele tem funcionamento simples e com esse diagrama hidráulico nós também podemos aí diagnosticar defeito, né? Então se você aciona lá a água gelada e não está saindo nada, você sabe que pode ter um problema na alimentação da válvula, na própria válvula, ou se a água está muito fraca, talvez o seu pressurizador está com problema, ou às vezes nem está chegando lá na saída. Então, com isso você já consegue também ter uma ideia do possível defeito que seu equipamento possui. Já nessa parte, né, na página 27 aqui do nosso manual técnico, pessoal, nós temos outro setor muito importante, outra parte, né, muito importante, que é a matriz de diagnóstico de falhas. Então aqui você consegue ter várias falhas que são comuns a esse equipamento e as suas possíveis causas. Então eu vou pegar como exemplo o que está acontecendo com o nosso, né, que a gente está fazendo análise aqui, ó, pessoal, que seria esse aqui, ó, não acende o painel das funções. É isso que a gente percebeu, né, que a gente tem o cooler funcionando, provavelmente a pastilha Peltier também alimentada, mas o nosso painel ali, a interface, ele não está acendendo nada, a gente não consegue atuar nesse setor. Então, quais que são as possíveis causas? Basta a gente seguir, ó, essa linha cinza aqui, ó, onde tiver um X é as possíveis causas. Ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, pessoal, entrada de tensão para a fonte, 24 volts, pode estar ausente. Outro X aqui, ó, chegada de tensão na placa de potência. Então, a gente pode ter uma ausência dos 24 volts chegando na placa de potência. Outro X, saída de tensão para a placa de interface. Então, 5 volts que alimenta a placa interface pode estar ausente também, né? Mais um X aqui, ó, pessoal, ó, rede elétrica. Então, se a rede elétrica estiver ausente nesse setor,
alimentando uma dessas placas que a gente viu. Também nós vamos ter aí o painel das funções aceso. E outra possibilidade é chegada de tensão na placa de interface. Então pode ser que até está saindo na placa de potência, mas não chega, por exemplo, fio partido, né, na placa de interface. E por último, a própria placa de potência com algum defeito, né? Então, essa matriz de diagnósticos de falhas, ela é muito interessante, porque você consegue ver o defeito que está acontecendo com o seu equipamento, e depois você tem aqui, ó, pessoal, nas páginas abaixo desse material, você tem os testes e a sua numeração, as fotos, né, conforme está aqui, ó, e a possível solução. Então eu vou mostrar logo à frente para vocês isso, mas essa matriz ela já nos dá uma direção e pode tornar o nosso reparo muito mais rápido. Então nós vamos seguir na próxima etapa aqui, pessoal. Essa parte aqui, ó, não acende o painel das funções. Então nós vamos ver o que esse material técnico ele nos leva a fazer para testar e poder diagnosticar o defeito. Seguindo então nosso manual técnico, pessoal, nós chegamos aqui nas fotos, né, e nos procedimentos de teste, conforme está aqui em cima, né, que a gente deve fazer caso a gente encontre aquela situação, né, o painel de funções não acendendo, não funcionando. E aqui a gente já tem, pessoal, ó, na foto 6 aqui, ó, meça entre os fios GND e mais 24 do conector CN07, ou seja, está chegando tensão na placa de potência. Aí já mostra o que nós devemos fazer e até mesmo onde medir. Olha só que interessante. Temos a foto aqui com a nossa ponta vermelha, ponta preta, e o multímetro, né, onde ele deve estar configurado. E aproximadamente 24 volts é o que a gente deve encontrar. Então, você chegou aqui, fez o teste, tem 24 volts, você segue a sequência. Ó. Vamos agora do 7.3.5 para 7.3.6. Saída de tensão para a placa de interface. Então, a gente vai nesse conectorzinho, onde está a ponta vermelha e a preta, ó, e fazer a medição se nós temos aqui aproximadamente 5 volts. É esse valor que a gente deve encontrar. Caso a gente encontre, a gente segue justamente para a própria placa de interface, onde nós vamos medir também, ó, nesse conectorzinho, se nós temos 5 volts. Conforme a gente mostrou então lá no manual técnico, pessoal, essa aqui é a plaquinha interface, né? E ela recebe aqueles 5 volts que vem da placa de potência. Fazendo os testes, se vocês perceberem, tem uma legenda aqui, ó, que mostra 5 volts de GND e as linhas de data e clock. A gente veio, né, mediu aqui nos 5 volts e havia um curto, né, estava acusando um curto aqui no multímetro, a resistência de em torno de 4 ohms, né, entre o 5 e o GND. Então a gente tirou, né, desconectou a plaquinha para isolar da placa de potência para saber se o curto vinha da placa de potência ou dessa plaquinha interface. E a gente encontrou um curto nessa plaquinha. O carinha que estava em curto, pessoal, vou mostrar aqui do lado de baixo, ó, ele ficava aqui, ó. Tá vendo que tá sem um capacitor aqui, ó? Bem onde está a ponta vermelha. Esse carinha aqui, ele estava em curto, tá? Então ele foi removido e o curto já sumiu aqui da plaquinha. E era esse aqui, ó. A gente vai tentar dar o zoom para mostrar para vocês que ele tem algumas marquinhas ali, né, nele. Ó, tá vendo aí, ó? Indicando que ele sofreu, né, de fato aí um curto, né, um aquecimento. E se a gente colocar na escala de resistência o multímetro, eu vou tentar medir aqui para mostrar para vocês, ó. Olha lá no multímetro, pessoal, 2 ohms, ó. Praticamente um curto total. Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai repor, né, esse capacitor, colocar um capacitor aqui no lugar. Depois vamos montar, né, o purificador e fazer os testes finais aí para confirmar que deu tudo certo. Então, pessoal, chegamos aí ao final, né, de mais um vídeo. Conforme vocês puderam perceber, né, tínhamos ali aquele capacitor em curto, consequentemente não tínhamos 5 volts alimentando a nossa placa interface. Corrigindo isso, já temos aí o equipamento de volta, né, funcionando. Lembrando, pessoal, que esse manual técnico que eu usei, ele não é muito fácil de você encontrar de forma gratuita na internet. Então, caso você deseje ter esse arquivo, né, para você, deixe nos comentários aí o seu e-mail, coloque o seu e-mail e coloque que você deseja ter esse manual técnico para esse equipamento
que assim que eu ver o seu comentário eu envio por e-mail para você. Esperamos que você tenha aí gostado desse conteúdo, né? Tentamos trazer uma visão geral do equipamento e depois focamos aí na análise do que o defeito que nós estávamos consertando apresentou e conseguimos aí ter êxito nesse reparo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe nos comentários vídeos que você deseja ver aqui também, né? Porque como vocês podem ver no nosso conteúdo, a gente procura sempre diversificar. Nós temos vários vídeos aí de TV, temos vídeos de notebook, de fonte, né? De PC desktop. Agora trouxemos também esse equipamento aí, esse purificador de água. E a gente sempre tenta diversificar conforme os equipamentos que a gente recebe para manutenção. Então, se você tem um pedido específico, deixe nos comentários, que assim que chegar um equipamento, né, do seu pedido, com certeza a gente vai se lembrar desse comentário e vai produzir aí um conteúdo para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final. Valeu!